Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que o Senhor se faça presente nessa live, porque a live não é minha, é do Senhor, porque é Ele que é o sumo sacerdote, é o Senhor que está acima de tudo e de todos. E eis-me aqui para fazer a vontade de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Que o Senhor venha repreender todo o mal que tentar se manifestar, que que todas as pessoas que estiverem despercebidas, com escama nos olhos, que venha cair, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar toda a escama dos olhos e todo o tampão do ouvido, para que possa ouvir a palavra do Senhor e guardar como uma semente nos vossos coração, porque não adianta semear, jogar a semente em terra que não vai frutificar, né? Porque muitas das vezes o bom semeador, ele sai semeando a semente, mas geralmente essa semente pode não cair numa terra fértil. E não era bem isso, né, que eu ia falar, mas tomada pelo Espírito Santo, como que eu faço? Eu não tenho como ter controle de mim. Então eu quero que vocês sempre entendam isso. Que a diferença das minhas lives é que eu entro e eu não consigo ficar falando, né, o que eu quero, mas é o que o Espírito manda. Amém? Mas que o Senhor abençoe a todos. Eu vou entregar a palavra que o Senhor venha falar, né, porque já que ele entrou com a semente, então para que cada um de vocês venha guardar, né, a semente no coração, porque todos os dias eu venho aqui, eu entrego uma sementinha para que ela venha germinar, né, mas às vezes ela está numa terra que não germina, até recebe, mas perde. E essa palavra, ela está em Mateus 13, que muitas das vezes nós não entendemos, né, como que pode passar por tantas coisas, né, na nossa vida, em todo, porque quando eu olho para a palavra e eu vejo que quando eu me converti, eu passei por todas as etapas, que mesmo a live de ontem falou sobre isso. E a palavra, ela vem para que nós compreendemos o que nós não entendemos. O que é a parábola do semeador? Eu vou pegar aqui, porque ela é uma palavra muito grande, né? Eu vou pegar nas partes principais, para que o Senhor venha dar o direcionamento para cada um, né? Para que vocês guardem essa palavra. Mateus 13, 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, a palavra do Senhor é que, né, que mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e rouba, né? Que rouba, só que aqui na minha tá arrebata. O que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então quer dizer, você nem chega a sair, o inimigo já pega, já joga e já arranca a semente, para que você não venha frutificar.
Aí no 20, porém, o que foi semeado em pedregais, e é o que ouve a palavra, e logo a recebe e com alegria. É quando nós recebemos a palavra, que eu falo assim, quando eu recebi a palavra ali eu ficava eufórica, eu ficava alegre, eu andava como uma borboleta, sabe, batendo as asas, porque eu estava muito feliz por ter recebido o privilégio de conhecer a palavra do Senhor. Só que logo, realmente, era só euforia, passava, porque eu não estava preparada, né? Eu não estava, o maligno foi em outra parte que tentou roubar a semente, né? Do semeador. Aí no 21, mas não tem raiz, né? Porque olha, você recebe, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. Todos nós que pregamos o evangelho somos perseguidos por outros que também pregam o evangelho. Porque nós não somos perseguidos por pessoas que não conhecem a palavra. Nós somos perseguidos pelas pessoas que pregam a palavra. São pessoas que são os irmãos de José, né? Que eles querem ser sempre os melhores. Eles nunca querem ouvir uma correção. Ele nunca quer que o Senhor venha chamar a atenção dele. Então, o que acontece? É uma pessoa que ele acaba perdendo a semente pelo orgulho, por não receber, que é o que eu falo, às vezes devemos tomar muito cuidado quando o Senhor quer nos repreender, porque o Senhor, ele repreende aquele que ele ama. O Senhor nos repreende porque ele nos ama, e as angústias vêm, a perseguição vem, e nós não devemos parar e desistir no meio do caminho, por causa dessa perseguição. Porque a perseguição não é para você deixar de conhecer o evangelho, é você perder a sua salvação em Cristo Jesus. É isso que o inimigo quer, que vocês percam a salvação. É por isso que fica jogando um contra o outro. Sempre um é jogado contra o outro, e tudo na falsidade. Tudo falso. Tudo é falsidade. É pessoas que falam mal nas costas. Na tua frente bate a mão no teu ombro e nas tuas costas fala mal de ti. Por quê? Porque elas não têm capacidade de falar a verdade na cara. Elas são pessoas que estão acostumadas com a vida que elas já tinham no mundo. Elas não mudaram. Elas não se tornaram nova criatura. Elas só apenas receberam. Elas receberam Jesus, mas não vivem em Jesus. Porque quem vive em Jesus tem que saber que não pode olhar para lado nenhum, não pode ouvir, deixa perseguir. O perseguidor, ele tem 2 trabalhos. Eu já estou com alergia. O perseguidor, ele persegue para quê? Para te paralisar, para te fazer parar, para você não chegar a lugar nenhum. Para que você nunca saia da onde você está. E a salvação é assim. Por isso que é tão complicado nós entender sobre a salvação eterna. Porque é só o Espírito que pode nos dar e nos entregar. No 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Lembra da palavra de onde? Exatamente essas pessoas. Que muitas das vezes elas iniciam o chamado delas dentro da casa do Senhor. Ali, elas passam por todas essas etapas, né? Cada uma vai passar por uma. E elas acabam perdendo, porque elas não estão interessadas em receber a riqueza celestial. Elas estão buscando a riqueza material.
aonde ela se perde, ela se corrompe, se contaminam. Essa semente, elas são exprimidas pelos status, pela maneira que a pessoa quer ser vista. Como que eu vou me posicionar? Como que eu vou ser vista? Passando por todos os apertos e prevalecendo ali. Porque mais a outra palavra que o Senhor me deu vai concluir tudo isso que nós estamos ouvindo aqui. Amém? Mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70, outro 30. Não importa o tamanho da tua plantação, o quanto que você está ganhando. Porque às vezes eu posso estar aqui falando tudo isso com poucas pessoas que vai estar recebendo. Que seja os 30, mas que pelo menos eles recebam. É como eu não me importar pelo que a perseguição faz comigo. Porque quando eu me perdi, o Senhor me pegou de jeito e disse, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. Tudo que eu passava pelas provações, e quando alguém me perguntava, eu falava assim, por que você não sai daí? Por que você não toma o seu rumo? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu só falava assim, eu nem sabia o que significava. Eu falava assim, eu tenho um propósito. Mas que propósito? Eu não sei. Mas eu tenho um propósito. É a mesma coisa. Hoje eu estou aqui pregando uma palavra que já era um propósito há mais de 8 anos, que dão 10 anos atrás. É o propósito que o Senhor me colocou. Deu que eu viesse e chegasse e falasse. Então, mesmo que as pessoas falassem mal, eu chegava na pessoa e falava o que eu pensava. Entendeu? Porque muitas vezes nós vamos ser julgados e pessoas que são, gente que não tem, né? Falam mal, usam de maldade e nós não podemos dar bola. Porque não importa o que o homem pensa ao nosso respeito, não importa o que as mulheres pensam ao nosso respeito, não importa o que, como se diz, né? O que o ser humano pensa. Nós devemos nos preocupar com o que o Senhor pensa. Se Ele nos dá essa semente, ela é para frutificar. É uma árvore sementeira, é uma árvore que vai dar fruto para o reino. Mas, se eu receber, mas falaram que eu não sou. Quantas vezes chegaram a falar para mim? Chegaram, o que você está pensando? Você não é pastora? O que você está pensando em você pregando a palavra? Eu disse assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não devo satisfação a ninguém. Eu não devo satisfação. Essas pessoas nem fazem mais parte da minha vida. Fizeram parte da minha vida? Fizeram. Quando eu andava junto com elas. Mas a partir do momento que eu fui chamada para fazer uma obra, como sempre, quando quem começa uma obra, como Neemias, que vão levantando Sambalate, Tobias, essas pessoas vão se levantando. Eles vão levantando para poder te paralisar. Desculpa, eu não fui chamada para agradar os homens. Eu não fui chamada para agradar ninguém. Eu tenho que agradar o reino dos céus. Eu tenho que agradar o Senhor e não os homens. Porque os homens são tão falhos quanto eu sou. Só que a diferença, eu aprendo com meus erros. Eu aprendo quando eu caio. Quando o Senhor me dá um chacoalhão e eu vejo, Ele coloca dentro de mim que eu estou errada, que eu errei. Aquilo são lágrimas e lágrimas da Baçuia Mai, derramada na presença do Senhor. Para que eu venha me sentir, sabe? Pelo menos que o Senhor venha perdoar alguma coisa que eu errei. Porque vocês pensam que quando o Senhor fala que o seu Senhor dá a chave da sua casa para o servo começa a maltratar os criados, começa a maltratar os animais. Isso tudo é o que nós fazemos. Porque o bom servo, ele não sabe servir o reino.
Ele não sabe. Ele quer ser servido, mas ele não quer servir o reino. Quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. O Senhor, ele é Deus. O Senhor é o Espírito Santo. Muitas vezes pessoas caem por causa de não guardar a semente. Então fica a parábola do semeador, do versículo 16 ao 23. Para que vocês recebam a semente sem duvidar. Tá ouvindo uma voz diferente? Tá ouvindo a voz? Tem algo falando com você? Dê ouvido. Quando você ouve assim, não vai por aí, isso daí não é o que eu quero para você. Mas fala assim, mas que voz é essa? Será que é a minha consciência? Será que sou eu? Não, é o Espírito Santo de Deus tentando te colocar no caminho dele, para que você venha trabalhar para o reino, para que você venha ser chamado de louco ou louca, e mesmo assim permanecer na presença do Senhor. Você sabendo que você não vai andar por você, mas você vai andar pelo que o Senhor vai colocar dentro de você. Que não é você estar preparado. Tá pensando que eu entro aqui nessa live preparado para alguma coisa? Eu entro preparada para sair logo, mas não é assim que acontece. Que as minhas lives são todas longas. Porque não é eu, é o Espírito de Deus. Que tudo que eu fizer para o reino, eu estou, estou semeando, para que alguém venha dar fruto, para alguém que venha ouvir e receber a salvação eterna. Porque arabaixo e a mãe, a salvação eterna. E tem pessoas que ouvem e ignoram. Tem pessoas que ouvem e não querem mudança. Tem pessoas que vai morrer e não vai receber a salvação, porque não muda, a maldade está dentro do coração. É essa semente maligna, onde o maligno toma conta, ele come, ele corrói, ele arranca a semente, ele destrói, porque ali dentro o templo é dele. O templo não é do Senhor Jesus, porque a chave da casa não foi entregada a Jesus, foi entregada ao maligno. Esse é o que vem e come a semente do seu coração. Porque você não ouve a voz do Senhor, você ouve a voz do maligno. Quem está sendo levado para o pecado, se contaminando cada vez mais, não tem semente do Senhor, tem uma semente maligna. Porque quem tem a semente maligna, ela vai continuar cometendo os mesmos erros, os mesmos, como se diz, ela não vai mudar nunca. Ela nunca vai mudar. Ela vai continuar. Se ela rouba, ela não para de roubar. Se ela adultera, ela não para de adulterar. Se ela se prostitui, ela não para. Se ela fornica, ela não para. Ela não consegue fechar a porta do pecado. Ela não consegue, se bebe, não consegue parar de beber. Se fuma, não consegue parar de fumar. Não consegue parar de usar droga. Não consegue mudança. Porque é aquele jeito, um dia o Senhor chegará, um dia o Senhor vai me libertar. Mas se você não se posicionar, você nunca vai ser liberto. Você nunca vai se libertar. Porque o caminho não é fácil. E vem os açoites dos perseguidores, que vem as angústias da perseguição, por isso, para que venha fazer você voltar. Porque quando nós somos tentados, é quando nós estamos angustiados, quando nós estamos deprimidos, quando nós necessitamos de algo para nós dar uma aliviada. É como se fosse uma rota de fuga. É fugir da realidade. Muitos de nós saímos da presença do Senhor buscando algo confortável. Não foi confortável para Jesus, por que vai ser confortável para nós? Se nós não somos merecedores. Só que nós devemos ter essa consciência. Só que nós não temos. Porque nós achamos que nós somos dignos. Porque como
sou um ser maligno, que eu fui um dia, eu cheguei a dizer, eu não falei para você ir para a cruz, você foi porque você quis. E eu cometendo pecado, eu dominada por um demônio. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu dizendo isso para Jesus. Ainda falando sozinha na rua. Você foi para a cruz porque você quis, eu não mandei? Eu falei para você ir por mim? Era como aquela filha rebelde que dizia para a mãe: eu não pedi para você ficar grávida de mim, você me teve porque você quis. Não é assim que funciona. As nossas dores, tudo que nós passamos é para nossa capacitação. Tudo. Ah, mas você não devia de ter nascido. Realmente, eu não devia de ter nascido, mas eu nasci e aqui estou. Aqui estou. Mesmo em fraqueza, em todas as decepções para o reino que eu causei, porque um filho que fala da maneira que eu falava para minha mãe, uma filha, né? Da maneira que eu falava para Jesus, era uma falta de respeito. Só que eu não tinha essa consciência, né? Porque dominada por demônio, você vai ter confiança, você vai entender o que ali? Ainda saía pulando, que nem uma cabrita. Sabe? Na jovenzinha. Porque o filho que não respeita o pai e a mãe, ele desrespeita toda a lei de Deus. O filho que não ouve o conselho de uma mãe ou de um pai, ele nega a eficácia do Senhor. Ele não vai aceitar ouvir nunca a voz do Senhor. Porque ele aprendeu a ser rebelde. E tem uma coisa que nós acabamos... Tô falando de mim, mas tô falando de pessoas. Tá? Porque são pessoas que pensam e são como eu era. Pessoas que não aceitam a correção, são mimadas. Mimadas porque se acha, porque o inimigo te coloca, né? Como uma pessoa muito especial, especial no pecado. Especial como? Se você tá morto, se você tá morta, e você nem sabe que tá morto e nem morta. Você nem sabe que você não existe, que você é apenas um ser errante que anda pela terra, caminhando, sem destino, sabendo a única coisa que do pó vieste, para o pó voltarás. Porque isso é fácil de dizer, né? Do pó vieste, para o pó voltarás. Só que volte com dignidade, não para ficar sobre debaixo da terra, mas que a sua alma, que o teu espírito esteja no reino dos céus. Para que você tenha uma vida eterna, para que você viva eternamente, eficazmente, de uma palavra ou que seja de um momento. Gente, paixão é coisa passageira. Tudo passa. Tudo passa. Quando você olha, você não acredita que você viveu aquela ilusão. Você não acredita que você perdeu tempo, vida, por causa da ilusão de encontrar um grande amor, de encontrar alguém para cuidar de você. Quem vai cuidar de você é o Senhor. Homem não cuida nem dele mesmo, mulher não cuida nem dela mesma, se não for o Senhor. Por isso que devemos entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. Porque sem o Senhor nós não conseguimos chegar a lugar algum. É vida de fracasso, é vida de fracassado e fracassada. E de destruição. Ai, mas tá bom, tá gostoso. Sabe? A pessoa tá dentro de um lixo, num lugar sujo, num lugar imundo. E mesmo assim, acho que tá bom. Eu tô vivendo. Eu tive a oportunidade de viver, então agora eu vou viver minha vida. E não há mudança.
Nada, não tem como mudar. Tem pessoas que mostram o caráter de ser ruim, mas tem outras pessoas que o diabo usa de outra maneira, como pessoa boa, como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa que não causa mal a ninguém, mas está autodestruindo a si mesmo. Porque a destruição não está no que você causa no outro, está em você. É você que está autodestruindo. Você teve uma oportunidade de voltar à vida. É para um homem. Eu vou tentar falar o apelido dele, tá? Porque ele vai saber que eu tô falando com ele. Porquinho. Tá? Para saber que eu tô falando com você. O Senhor manda eu te falar para você, porque não adianta você ser essa pessoa boa. Mas por mais que você sabe que tem alguém que é ruim, né? Você teve a oportunidade de voltar à vida. Você teve a oportunidade de retornar à vida pelo dia do teu batismo. Porque você aceitou Jesus. Porque você aceitou Jesus quando você entrou dentro daquela igreja. Você batizou. E o Senhor não deixa você descer à sepultura sem te dar a oportunidade. O Senhor está te dando a oportunidade de vida, mas não é uma vida de bondade nessa terra, é na eternidade. Porque o Senhor você entregou, Jesus cuida sim, você é das 99 a perdida, que se perdeu no meio do caminho, continua na mesma